Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo você e toda a sua família. Hoje estudaremos a quinta lição deste trimestre com o tema O Reinado de Acasias. Nesta lição, daremos continuidade ao estudo da vida do profeta Elias e suas grandes batalhas para levar Israel a confiar unicamente no Senhor. Infelizmente, os reis de Israel, principalmente após a divisão do reino, eram em sua maioria idólatras, e isso fazia com que o povo também se desviasse do padrão divino. Eles deveriam servir como referência, porém isso não acontecia. Então, no programa de hoje, veremos como o rei Acasias aprendeu a dura pena o como é sério não confiar em Deus. Quer aprender sobre este importante assunto? Então não saia daí, continue assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A palavra apostasia vem do grego apo, que significa fora, e istemi, que quer dizer colocar-se. Sendo assim, seu significado é afastamento ou o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo de número 7, verso 9. A verdade prática nos diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou credo. O objetivo geral de nossa lição é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias. E terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, versículos do 1 ao 8 e versículos 13 ao 17. Acompanhe conosco. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor:
Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 5, que tem como título O Reinado de Acasias. Na semana passada, estudamos sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal, ainda no reinado do rei Acabe, o 7º rei do Reino do Norte, e hoje nós estaremos estudando o 8º rei do Reino do Norte, Acasias. De maneira preliminar, irmão Alessandro, o que é que a gente pode falar sobre Acasias? Pois não, pastor Nádio Jackson. De alguma forma, a história de Acasias está ligada à lição passada, que foi retratada sobre o rei Acabe. Acasias é, como o senhor já disse, o 8º rei do Reino do Norte, é filho de Acabe com Jezabel. Isso está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 22, e o versículo 52. O texto diz assim: E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. E o texto diz assim: no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. Ele tem um irmão por nome de Jorão. Isso está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Acasias, pastor Nádio Jackson, o nome dele é interessante. O significado do nome dele em hebraico significa o Senhor tem sustentado. Mas, de forma bem irônica, não é isso que apresenta a sua vida moral e espiritual. A gente vai estudar nessa lição de hoje de que Acasias se distanciou bastante do Senhor Deus de Israel, conforme fez seu pai, não é? A Jezabel, sua mãe, e Acabe, é um protótipo exemplo de que a influência dos pais na educação espiritual dos filhos é muito fundamental. Ele copiou literalmente o que o pai fez. A Bíblia diz que antes de Acabe, ou seja, os 6 reis antes de Acabe, nenhum deles fizeram tão mal ao Senhor como Acabe. E Acasias, quer dizer, seu filho, foi nesse mesmo caminho. Só continuando aqui, o texto diz que ele reinou 2 anos. O reinado dele vai do ano 850 a 849 a.C., um reinado muito curto em comparação a outros reis. A gente pode dizer também, pastor, de que ele é um exemplo de um dos reis perversos, idólatras de Israel. Ele deu continuidade à infame política, vamos assim dizer, da sua mãe, Jezabel. Quando nós olhamos para o primeiro capítulo, quero dizer, para o primeiro livro de Reis, pastor, capítulo 22, versículo 40, diz assim: Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E no versículo de número 49 diz assim, a partir do versículo 50, melhor dizendo: Então, Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios, porém Jeosafá não quis. Então, observe que ele dá continuidade a esse reino. O versículo 51 diz: E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Aí é quando o versículo 52 diz que Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seu reinado é um reinado de pecado, desobediência e obstinação em relação à palavra de Deus. Acasias é o exemplo de alguém que estava puramente desviado do Senhor, pastor. E esse texto é um texto bastante elucidativo, irmãos, porque só relembrando o que nós estudamos nas lições passadas, né? Acabe, ele teve uma influência internacional muito grande, conseguiu fazer pacto com Judá, e por isso a figura de Josafá, que é citada nesse texto. O rei que nós estamos falando, Acasias, ele é mostrado, como já foi bem explanado aqui pelo evangelista irmão Alessandro, ele é filho de Acabe, né? Mas vale destacar o seguinte: existe outro Acasias, né, que é o que é relatado lá no 2º livro das Crônicas, no capítulo 22. Aquele Acasias ali não é esse mesmo Acasias. Aquele Acasias, ele é rei do Reino do Sul, reino de Judá. Isso. A história de Acasias aqui que está sendo trabalhada nesta lição está exclusivamente relatada nesses textos que já foram citados aqui, primeiro livro dos Reis 22, 50 ao 54, e também no capítulo
1 do segundo livro dos Reis, do versículo 1 ao versículo 18. Então, estes são os únicos textos que tratam desta figura deste rei aqui, Acasias. E Josafá aqui é citado por conta da aliança, né, irmão Jonas? Que Acabe acabou fazendo com Judá, mostrando a sua grande influência política, a sua influência internacional, a sua prosperidade econômica em detrimento de uma vida moral e espiritual desastrosa. Desastrosa, e é bom me lembrar que isso já foi mencionado também em outras lições, que Acabe, mesmo sendo ruim, mas teve um governo próspero em muitos aspectos. Fosse lá no capítulo 20 do primeiro livro de Reis, fala da guerra de Acabe contra o rei da Síria. E por 2 vezes, na verdade, ele vence o rei da Síria. É bom lembrar que tem até a questão da intervenção divina, capítulo 20, versículo número 13, fala de uma intervenção divina que Deus ia dar o reinado de Acabe. Então, por Acabe ter essa influência internacional, que é bom deixar claro que Acabe não venceu qualquer reino, estava vencendo a Síria, que era muito mais poderosa. É claro, a gente está falando vencendo num sentido genérico, porque é Deus quem fez essa intervenção. Então, quando chega lá no capítulo de número 22, que ele faz aliança com Josafá. Essa aliança com Josafá é feita para tomar realmente Ramote de Gileade, porque na memória militar e política de Acabe já existia essa vitória contra o rei da Síria. Então, agora, vamos recuperar Ramote de Gileade, como diz o capítulo número 22, o versículo 29. Vamos recuperar. Então, nessa aliança feita entre Acabe e Josafá, é claro que nesse embate para ir para a guerra, quem vai morrer, na verdade, é Acabe. Né? Josafá sai livre dali, mas Acabe é quem morre, e Acasias, como já foi mencionado aqui pelo evangelista, vai assumir o trono. E essa lição, né, falando sobre os reis de Israel, é bem comum, né? Nós citamos aqui a diferença entre Acasias do norte e Acasias do sul. Há outros reis, por exemplo, Jorão, tem tanto no reino do norte como no reino do sul, e às vezes isso pode confundir o professor, e nós queremos chamar a atenção do professor neste momento para consultar nas Bíblias de estudo. Eles têm aquelas tabelas que fazem a separação entre reino do norte e reino do sul, o nome, a relação de todos aqueles reis, ali, tanto os reis do sul, os reis que reinaram no sul e os que reinaram no norte. As Bíblias de estudo possuem isso. Os livros que nós apresentamos aqui no programa 1 e no programa 2, você pode depois ir lá revisar esse programa e verificar as obras que foram indicadas, também tem essa divisão. E se de repente você não tem essas obras, você tem aí uma internet, você vai lá na barra de pesquisa lá na internet, digita lá Reino do Norte, Reis do Norte, Reis do Sul. Você entra lá e vai lá, tá lá a imagem, vai estar lá a relação dos reis dos 2 reinos. Irmão Alessandro, o que eu acho interessante aqui é que, com relação a Acais, mal o texto começa a descrever a sua vida e já dá um resumo, parece que já se antecipa a uma situação que iria ser vista de maneira concreta no capítulo 1, que é o versículo 53 de 1 livro dos Reis 22, diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Aí, versículo 54 diz: e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. E o interessante é que o texto mostra que ele é a soma dos 2 problemas juntos, né? Do pai Acabe e da mãe Jezabel. Perfeito, pastor. O capítulo 22 que o senhor acabou de ler, esses últimos versículos, mostra a vida moral e espiritual de Acasias. Uma vida totalmente desviada do Senhor. Esse texto, o versículo 53, que o senhor citou, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai e de sua mãe. Como nós havíamos dito anteriormente, infelizmente seus pais não deixaram um bom exemplo, não é? Foram maus exemplos. E ele seguiu o caminho dos seus pais. Eu costumo dizer que o capítulo de número 22 de 1 Reis, ele está ligado diretamente ao capítulo 1 de 2 Reis, para mostrar 2 quedas desse homem.
No capítulo de número 1 do livro de 2 Reis, pastor Nadir Jackson, mostra uma queda física. Acasias está em sua casa, e o texto, versículo 2, diz que ele caiu pelas grades de um quarto que estava no alto, um quarto alto. Não sabemos aqui que andar é este, se segundo, terceiro, quarto, mas era um lugar alto, ele estava lá e ele cai. Não sabemos se ele cai porque deu uma tontura, se ele teve um problema de saúde. O certo é que ele cai. E aqui é uma queda física, pastor. Ele cai, e quando ele cai, o texto diz que ele adoece de imediato. É possível que ele tenha se ferido fatalmente. Tanto é que ele pede ajuda para consultar ao deus Baal. Ele estava enfermo fisicamente. Só que esta queda física, ela é precedida por uma queda espiritual, que foi justamente o texto que foi lido nos versos 53 e 54, que vem antes desse capítulo 1 do 2 Reis. Então, aqui há uma queda espiritual. A queda física de Acasias, pastor, figura, tipologicamente, a queda espiritual. Ele, antes de cair fisicamente, ele caiu da graça, se assim eu posso dizer. Ele já estava distante do Senhor. E parece que ele não aprendeu com os exemplos. Porque quando nós olhamos para o capítulo 17, por exemplo, do livro de 1 Reis, a gente vai ver Elias indo até o pai de Acasias, que no caso era Acabe, e dizendo, sobre a minha palavra não vai chover. E passou 3 anos e 3 meses e não choveu. Ele viu que aquilo foi uma punição de Deus, porque não chover fala de aperto físico, seca, não é? Pobreza. E ele viu isso e não mudou a sua postura. Quando nós olhamos no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, a gente vai ver, mais uma vez, os 850 profetas falsos, 450 de Baal e 400 de Azerá, morrendo a fogo, pastor. Acasias viu isso e sequer ele se dobrou. Ele não se dobrou diante do Senhor. E quando é depois, ele veio uma profecia, quer dizer, que havia sido feita para o seu pai, de que ele morreria e de que seu sangue seria derramado no chão e os cães lamberiam. Ele viu isso, cumprindo-se a palavra de Deus, e mesmo assim, diz o texto, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, essa queda física dele é um tipo de uma queda que já tinha acontecido, que é a queda espiritual. Então, Acasias já estava caído espiritual há muito tempo. Não foi por falta de exemplo, pastor, porque ele poderia ter olhado para trás e ter visto, eu não vou errar. Porque a gente não aprende só com os nossos erros. Isso. Nós aprendemos também com os erros dos outros, não é assim? Então, ele poderia ter aprendido com o erro dos seus pais, mas não fez, pastor. E, infelizmente, entrou nesse caminho tão difícil de desobediência a Deus. E que, considerando, né, que Israel era o povo de Deus, de Deus, não era falta de conhecimento, tinha a lei, tinha todas as promessas. Ele foi uma testemunha ocular do que Deus havia feito no reinado de seu pai e da figura do próprio Elias, né? A figura do próprio Elias, que, a exemplo do seu pai, nos parece, irmão Jonas, que ele via Elias muito mais como inimigo, porque o irmão Alessandro falou aqui da queda dele, e ele manda mensageiros, né, e até Ecrom, né, procurar algum oráculo para saber o que seria da vida dele. E alguns historiadores dizem que de onde ele estava aí até Ecrom é mais ou menos uns 72 quilômetros. Para um homem que caiu, que está ferido, e com toda certeza deve ter quebrado costela, deve ter dado hemorragia interna, é muito tempo. É muito tempo. Primeiro, está se falando de aproximadamente, não dá para cravar exatamente, mas de 70 quilômetros. Então, o que é que ele faz? Ele, em vez de recorrer a Elias, porque Acabe é o exemplo de casa. Acabe olhava para Elias como inimigo. Que quando Acabe se encontra com Elias, assim, inimigo meu, disse, quer que tu eras comigo? Primeiro chamou de perturbador e depois vai chamar de inimigo, claramente. Ali, observe o ranço que já existia dentro dele. E outra coisa, o evangelista Alessandro mencionando aqui, sobre essa dureza do coração de Acasias, pastor, isso é tão forte, porque quando foi enviado, vai ser trabalhado isso em outro bloco, os primeiros 50, cai fogo do céu e mata. E ele sabe que caiu fogo do céu e matou, que os generais também estavam sabendo disso. Ele manda um segundo grupo, cai fogo do céu e mata. Ele não está preocupado com as pessoas que estão morrendo. Ele sabe perfeitamente que é Deus que está mandando fogo do céu. Se não fosse o terceiro, dissesse assim, Senhor, primeiro, se ajoelhasse, se humilhasse e dissesse, tem piedade, porque já 2 grupos já morreram aí atrás.
Quer dizer, veja o coração duro de Acasias, fruto dessa educação familiar perversa que já teve justamente ali dentro. E esse texto, irmão Alessandro, mostra o grau de apostasia da consciência que esse camarada estava, que mesmo diante de uma situação dessa, o rei vai lá, busca lá o oráculo, porque o deus Baal-Zebub, né, ele tinha, além de ser o deus mosca, alguns historiadores chegam a dizer que ele também era considerado como o Senhor exaltado. Então, ele tinha a capacidade de poder curar, de poder realizar prodígios. Mas, a despeito de toda a relação de milagres, né, ele às vezes, abandonou de forma deliberada o que Deus havia feito por meio do profeta para ainda abraçar outros deuses que não tinham poder de fazer com que aquela situação dele fosse revertida. Perfeito, pastor. E, ironicamente, o nome desse deus, Baal-Zebu ou Zebub, que lá no Novo Testamento vai ser chamado de Beuzebu, não é a mesma entidade com nomes diferentes, dependendo da região. Como o senhor falou, ele é considerado como o deus das alturas. Talvez, pastor, ironicamente aqui falando, como Acasias caiu de um lugar alto, de repente ele disse, eu vou buscar o Deus das alturas. Mas ele, infelizmente, deu um tiro errado, não é? Ele errou, esse Deus das moscas, ou Deus das alturas, foi envergonhado mais uma vez. E quando o professor Jonas falou sobre a incredulidade de Acasias, isso é tão sério, pastor, porque, veja bem, como os 50 primeiros morreram, ele poderia ter revisto. Ele sabia que era Elias, porque quando o mensageiro volta e diz, olha, um homem de Deus mandou voltar e mandou te dar um recado. Ele disse, como era esse homem? Ele disse, olha, ele era peludo, tinha nos ombros pelo e um cinto na cintura. E ele disse, já sei quem é Elias. Ele sabia que era Elias, mas ele insistiu e mandou pela segunda vez. Foi então, isso mostra dureza, apostasia. Geralmente, pastor, o apóstata, aquele que está com o coração endurecido, o apóstolo São Paulo fala sobre isso, ele diz que o Deus desse cego tem cegado o entendimento dos homens, e falando sobre a apostasia também, ele diz que muitos têm a sua mente cauterizada. É assim, foi dado o primeiro aviso. Veja que Elias é considerado o profeta do fogo. Desceu fogo no Monte Carmelo, ele estava na caverna. Deus entrou lá com fogo. Esses 50 primeiros soldados com o capitão derramou fogo e foi queimado. Deus derramou fogo. O segundo derramou fogo, aí aconteceu o terceiro. Mas mesmo assim, o profeta, sendo alvo da mão de Deus para resolver aquele problema, Acasias não retorna. Geralmente, alguém que tem um coração duro, como Acasias aqui, ele é prepotente, ele é orgulhoso, ele não se curva. O segredo seria curvar-se, pastor. Eu tenho certeza absoluta que se Acasias tivesse reconhecido que errou e tivesse encurvado, tivesse dito, sim, Senhor, eu estou errado. Deus tinha tido misericórdia de Acasias. Esse capítulo nos mostra de que Deus sempre dá oportunidade ao homem retroceder, mas Acasias preferiu andar no orgulho e por isso pagou um alto preço. E qual foi a postura de Acasias ante a notícia de que os 50 mais 50 haviam perecido? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no segundo bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando esta semana a lição 5, que tem como título O Reinado de Acasias. E deixamos para este bloco comentar, né, os pelotões, né, de soldados que foram ao profeta Elias para levá-lo à presença do rei Acasias. Irmão Jonas, será que não foi, assim, de certa forma, muito dura a postura de Elias com relação aos soldados que foram à sua presença? É interessante que, geralmente, os críticos da Bíblia se utilizam desses textos para mostrar que existe um Deus duro e perverso. Mas isso está sendo tirado fora do contexto, porque é bom deixar claro aqui que existe Deus Jeová dos Exércitos e existe uma entidade, na verdade, chamada Baal-Zebub, né, que é essa entidade que está sendo consultada. A questão aqui é entre deuses, não é simplesmente entre homens aqui. E outra coisa, a questão da arrogância que está ali prepotente, porque muitas vezes a gente observa exclusivamente somente o fato do fogo cair, que é bom deixar claro que é um fato sobrenatural da parte de Deus, mas se esquece das expressões. Desce, mas olha o texto bíblico no completo, que quem é que deveria descer primeiro? Era Acasias.
e não Elias. Então, ele chega de maneira prepotente, com 50 homens. E interessante, pastor e o evangelista, por que 50 homens atrás de um só profeta? Porque sabia quem era Elias. Quer dizer, caiu fogo do céu lá atrás. Elias matou os profetas de Baal. Então, somente um resolveria se fosse para chamá-lo. Não, colocou 50 porque a gente força a descida dele. Então, Elias não veio de maneira forçada de jeito nenhum. Então, aí Deus se intervém nesse momento, que é uma ordem injusta e perversa. É só nesse caso de ordens injustas e perversas que a gente não obedece. É o caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então, a quantidade de soldados já mostra, irmão Alessandro, que Elias para Acasias era um elemento de alta periculosidade, né? Pela quantidade de soldados para buscá-lo. É verdade, pastor. Só acrescentando ainda a sua fala, na realidade são 51, né? Porque tem o capitão mais 50. Verdade. E esses 50 homens, pastor, o Flávio José vai dizer que esse número tem uma representatividade muito grande, porque o número de 50 homens de guerra reporta, sim, o grau de perigo que eles vão enfrentar. Poderia ter enviado só 2. O profeta não andava com espada, o profeta não tinha bomba atômica, né? Por que não 2, 3 homens, mas 50? E o Joséfo vai dizer, o Flávio Joséfo, historiador judeu, de que 50 representa um poder, a impostação de um poder. O que Acasias estava dizendo, olha, quem manda aqui sou eu. Em outras palavras, ele estava dizendo ao profeta, olha, desce. O profeta não desceu. Ele manda um reforço e diz, desce depressa. Veja que a ordem é iminente, ele aumenta a dosagem da força, não é? Ele diz depressa. Em outras palavras, ele estava dizendo, se você não descer, na terceira vez vai ser mais difícil. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe, pastor, de que o rei queria mostrar ao profeta de que ele deveria fazer aquilo porque era o rei quem estava chamando. Que o rei é autoridade e é verdade. E que o profeta deveria se submeter ao rei, sim, desde que, como o senhor falou, esta ordem não ferisse a própria palavra de Deus. O texto lá de Atos, capítulo 5, 29, Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. O que o profeta estava ensinando ao rei foi que o rei precisava também, de alguma forma, mudar sua postura. Eu gostei da frase que o senhor falou. Quem deveria descer não era o profeta, era o rei. Porque o profeta, pastor, ele era o representante de Deus. Era a autoridade máxima ali. Perfeito. Os reis eram colocados lá e ungidos e separados pelos profetas. Só que o rei, ele orgulhosamente não entendeu isso. E isso é o problema da soberba, pastor, do orgulho. É quando o homem não entende de que ele precisa se inclinar em algum momento, ele precisa se dobrar. Quando eu estava lendo aqui esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, ele mandou 51 homens, esses homens morrem, ele sabe disso e manda mais 51, e esses 51 morrem, e ele manda mais 51 homens, que é o capitão, e mais 50. Eu fico pensando, até que nível a arrogância de um homem pode levá-lo? Porque ele simplesmente fez com que 102 famílias perdessem seus pais, mulheres perdessem seus esposos, filhos perdessem seus pais, mas ele não estava nem aí, desde que a sua missão e a sua vontade fosse satisfeita. É aquela máxima mundana que diz assim, o que importa é o fim, não os meios. É o maquiavelismo em prática aqui, pastor, sem querer cometer nenhum anacronismo, porque a questão maquiavélica surge mais na frente, do próprio nome do personagem em si, mas isso aqui reporta isso. E como o rei não desceu, quem desceu foi o fogo de Deus. Porque o fogo de Deus ele desce em resposta à desobediência humana. E aqui a gente aprende um princípio, pastor. Era preciso haver um descer físico, mas também um descer espiritual. Buscar, se humilhar, chegar como aquele terceiro capitão fez. Eu acho interessante porque ele diz o seguinte, olha, e tornou a enviar o terceiro capitão de 50 com seus 50 homens. Então veja que era 51. Então subiu o terceiro capitão de 50 e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias. Era para Acasias fazer isso. O capitão aqui nos ensina uma grande lição. Ele se ajoelha, suplica e diz, homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida desses 50 homens. Ele não pensou só nele, pastor. Porque se ele dissesse, tenha misericórdia da minha vida, queime os 50, ele seria arrogante, mas ele olha para o profeta e diz, tenha misericórdia. E o texto diz, pastor,
que no versículo 14 diz assim, olha, porém agora seja preciosa aos teus olhos a nossa vida. Então, esse capitão está dizendo o que Acasias deveria ter feito. Se Acasias fizesse isso aqui, pastor, sua história não terminaria como está no versículo 17. Assim, pois, morreu Acasias conforme a palavra do Senhor. Ele teria vida. E o que a gente observa, irmão Jonas, no texto é o seguinte: Deus deu 4 oportunidades a Acasias. Primeira oportunidade foi quando ele mandou os mensageiros ir lá para Ecrom e foram interceptados por Elias. A segunda oportunidade foi o primeiro conjunto de 50. A terceira oportunidade foi o segundo conjunto de 50. A terceira oportunidade foi justamente aqui, né, onde o capitão ele se humilha. E vale destacar aqui o seguinte, né, que o poder de descer fogo do céu não estava na mão de Elias, era o exercício da vontade de Deus, sim. Elias não era nenhum mágico que tivesse poderes sobrenaturais exercidos dentro da sua vontade. É bom tirar isso de mente, porque tudo que se operava na Elias, na vida de Elias, e aí vamos nos reportar a oração que Elias fez lá na lição passada, quando ele disse que tudo foi feito segundo a tua vontade. Então, quando o capitão se dobra, na verdade, ele não está se dobrando diante de Elias, ele está se dobrando diante do Deus de Elias. Tanto que, irmão Jonas, no versículo 15 do capítulo 1, diz assim: então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Ou seja, foi preciso uma intervenção sobrenatural, dizer, Elias, agora você vai. Isso. Quer dizer, Elias estava debaixo da orientação do Deus de Israel. Deixar isso bem claro, como o senhor pontuou, pastor, para alguém não achar que Elias tinha poder sobre o fogo, como se fosse uma coisa que ele pudesse trazer fogo a hora que ele quisesse. Aquilo é um ato sobrenatural de Deus. E outra coisa, né? Quando o soldado, o capitão, se ajoelha e se humilha, não está fazendo isso diante somente de um homem, ele não está venerando Elias ali, mas sim diante de Deus. Tem preciosa a nossa vida, e o versículo 15, como o senhor citou, diz, e o anjo do Senhor disse, está ali o anjo do Senhor disse, de maneira bem clara, desce com ele e não temas. E levantou-se Elias e simplesmente desceu com o capitão. Agora, qual é o segredo disso aqui? Que o capitão que foi tinha uma ordem de um rei injusto. Isso. Tinha uma ordem e uma ordem de um rei injusto. Mas foi a forma como essa ordem chegou até lá, Elias. Ele soube se humilhar, soube se prostrar e soube chegar a dizer assim, tem misericórdia de mim, como pontuou o evangelho Alessandro, de mim e dos demais que estão aqui. Então, veja a diferença de natureza entre Acasias e entre o capitão. E há 3 coisas, irmão Alessandro, que a gente pode perceber aqui nesse texto do versículo 15. 14, 15. Em primeiro lugar, há o temor do capitão. Sim. O capitão chegou em uma situação de humilhação que deveria ter sido Acasias, mas o capitão acaba fazendo o que Acasias deveria ter feito, como o senhor colocou. Primeiro, o arrependimento, o temor do capitão. Segundo, aqui nós temos também um Elias fragilizado, porque o anjo diz assim a ele, olha, não temas. Ele estava temeroso. Então mostra que Elias não era super crente, não era um super homem, era um homem tão fragilizado que a gente estudou na lição passada, né? A fragilidade de Elias no pós-Carmelo, pós-Monte Carmelo. E uma outra coisa mostra ali quem é que estava no controle de tudo. É um controle sobrenatural, era Deus que estava no controle de tudo, tanto que o anjo disse, pronto, agora você pode ir. Perfeito, pastor. Essa analogia que o senhor fez a respeito do texto, a exposição, pode ser feita uma analogia, quer dizer, para os dias odiernos, não é? Somos servos de Deus, mas temos nossos temores também. Nós temos nossos momentos de temor, não é? Temos nossos momentos de ameaça. O servo de Deus, o povo de Deus sofre ameaça. Elias tinha recebido a ameaça de Acabe, Elias recebeu a ameaça de Jezabel e agora do seu filho, não é? Acasias. Então isso reporta também para a vida espiritual. Nós temos que ter entendimento de que, como servos de Deus, em algum momento nós vamos ser ameaçados pelas circunstâncias do mundo. Eu me refiro à ameaça aqui, pastor, ao mundo, porque Acasias, ele representa o mundo. Nós estamos falando aqui de um inimigo. Isso. Eu não estou falando aqui de um irmão, eu estou falando aqui do inimigo. Então, nós temos nossos temores, nós temos ameaças,
mas também temos a justiça de Deus. Deus, ele julga justamente. E ele age justamente. Aqui foi uma resposta de Deus para mostrar de que havia algo errado no Reino do Norte e precisava ser consertado, pastor. Quando eu estava olhando aqui, o senhor estava falando, e eu, se o senhor me permite, além dessas 3 colocações que o senhor fez, que são muito pertinentes, que pode ser extraída desse texto, eu colocaria uma 4ª coisa, pastor. É que o que Elias está nos ensinando é que, como servos de Deus, nós não podemos descer a ideia do que o mundo pensa. De forma tipológica, me permita apresentar esse pensamento. Porque se Elias desce, Elias estava se encurvando a um ponto de vista, cosmovisão, do rei Acasias, de idolatria, de pecado. E Elias disse, não, eu não vou descer, não. Como servos de Deus, nós devemos entender que temos momentos que temos que nos posicionar frente ao mundo, pastor. Porque o mundo, com suas ideologias e suas cosmovisões, tem apresentado tantas coisas e muitas vezes quer chamar a igreja para descer para esse nível. E como servo de Deus devemos dizer como Elias, não. Eu fiz lembrar agora o que Neemias, pastor, acontece no capítulo 6, versículo 3, acontece a mesma coisa, pedem para Neemias descer. E Neemias disse, não vou parar a obra de Deus, nem vou descer não, eu estou ocupado nela, eu não vou descer. A igreja ela está em um patamar acima, né? Efésios 1 e 3, Paulo diz isso. A igreja está acima dessa situação. Ou em cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3, Paulo também diz isso, que a igreja habita em lugares altos. Então, esse texto também nos ensina de que, como Elias, como servos de Deus hoje, nós devemos ter cuidado para não descer. Senão a gente vai se confundir, pastor, com o reino de Acasias, e aí a igreja não vai ser mais igreja. Há uma diferença entre a luz e as trevas. Então, eu acrescentaria, além do que o senhor disse, colocaria essa 4ª questão, de que descer aqui, claro, é o fisicamente falando, porque ele estava no monte, mas representa também o descer moral e espiritual. E nós, como crentes, não podemos fazer isso. E a partir do que o irmão Alessandro colocou, então, ele mostra que, além destas questões, o irmão Jonas estava em xeque aí os valores espirituais, né? Valores temporais e os valores eternos. Eterno, com os sacerdotes, vamos dizer que Baal-Zebub tinha seus sacerdotes, né? Ele manda consultar. Com Elias desce. Quer dizer, aí a gente já começa a ver o desrespeito. Veja a questão dos valores, como são diferentes, né? Para o mundo se consulta. Para a igreja, manda descer. Quer dizer, ir no mesmo patamar, na mesma coisa do mundo. Se quer dizer que se o mundo aprovar o aborto, a igreja vai aprovar, não vai descer de jeito nenhum. Quer dizer que se aprova a eutanásia, a igreja vai aprovar? De jeito nenhum, a igreja não vai descer os seus valores. Olha, Elias e Acabe mostram 2 cosmovisões bem distintas, uma mundana e outra celestial. E a celestial não desce e não compartilha. E veja a atitude de Acasias, né? Com o mundo consulta, mas com a igreja desce de jeito nenhum. A igreja não vai descer dos seus princípios eternos e inabaláveis. E é interessante, o senhor colocou aqui uma coisa bem interessante, irmão Alessandro, é que Acasias, ele, quando vai mandar consultar Ecrom, ele manda mensageiros. Já para Elias, ele manda um exército. Um exército. E isso aqui, pastor, me permita fazer essa comparação, tem muito a ver com o que nós estamos vendo hoje em relação à igreja. Principalmente em países muito fechados ao evangelho, com muito respeito aqui queremos dizer, nós não estamos afrontando nenhuma instituição, mas me permita, existe uma imposição. Quando se trata de igreja, pastor, hoje não, a fazer aquilo ali, pode. A estar fazendo ali, pode, mas quando a igreja não, fecha, não pode. Há uma ameaça. E isso é algo antigo, pastor, isso vem desde o início, né? Essa imposição contra a igreja. Essa frase que o senhor colocou representa de forma claríssima em relação à consulta ao Deus Baal-Zebub, ou Belzebu, há uma consulta. Isso fala de algo amigável, pastor, de uma conversa, de uma mesa redonda. Verdade. Uma coisa é alguém ser consultado. Outra coisa é chegar um exército fortemente armado na sua porta dizendo, olha, é agora. Espera aí, isso é o quê? Isso é uma convocação, isso é um convite, isso é uma prisão. Então, isso reporta de forma claríssima o que nós, como servos de Deus, também temos enfrentado hoje. Há uma imposição.
Mas o mais importante é que o anjo do Senhor disse, não temas. E é isso que nós temos a certeza, de que a igreja está protegida pelo anjo do Senhor, pastor Nath. E Elias só foi, de fato, porque teve uma palavra de segurança, né? Porque senão ele diz, eu prefiro ficar no monte com o Senhor Ia a descer estar na fogo de casa novo. de Acasias. Verdade. É como o senhor já mencionou, e o evangelista já mencionou, é o humano que está ali, é o humano, quer dizer, não é um super-homem. Aí Deus chegou e disse, não temas, quer dizer, eu estou, agora você pode ir. Quer dizer, ele não estava indo sozinho, ele estava indo acompanhado de Deus que estava ali. Então, se o fogo representa a justiça, Deus ainda faz justiça, né, para aqueles que permanecem no topo, no monte, sem negociar os valores espirituais. A gente comparou a questão da igreja, mas quem está em cima representa aqueles que têm os valores espirituais, aqueles que não descem, não negociam os valores espirituais. Deus faz justiça. E essa lição, irmão Alessandro, ela traz muitos ensinamentos, entre os quais o senhor no início mencionou aqui sobre a educação dos filhos. O senhor mencionou aqui também, né, os princípios espirituais em detrimento, né, dessa cosmovisão mundana. Princípio né? da submissão às autoridades. Princípio de submissão, mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade estudando a lição de número 5, que tem como título O Reinado de Acasias. E este bloco nós reservamos para as possíveis aplicações que podem ser realizadas a partir desta lição nesta semana. Irmão Alessandro, nós já falamos sobre o reinado de Acasias, sobre todo o enredo, né, que é descrito no capítulo 1 do segundo livro dos Reis, e que lições a gente pode extrair daqui para estar orientando o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. O senhor já não mencionou no bloco anterior, já deu uma deixa do que deveria ser dito, e temos diversos princípios, pastor, que podem ser extraídos aqui. Princípio número 1, diria, pastor, da influência dos pais na criação dos filhos, né? Acasias foi o reflexo do que os pais foram, desobedientes ao Senhor. E aqui a gente lembra o que está escrito na lei, em Deuteronômio capítulo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então é interessante notarmos sobre isso, pastor. Um outro princípio que a gente entende aqui, pastor, é o princípio da rebelião. Acasias foi rebelde, e os rebeldes sempre terminam na sepultura, pastor. A história de Acasias termina dizendo que ele morreu conforme a palavra do Senhor. Isso aqui tem um princípio também de justiça. Deus cumpriu nele a sua justiça. Então, um princípio que devemos estabelecer a partir da luz do texto é que o rebelde, aquele que se rebelia, geralmente o fim dele é trágico. Um terceiro princípio, pastor, é que é possível ser crente em meio às dificuldades de um mundo apóstata, porque a Bíblia diz que os próprios servos de Acasias reconheceu que ele era um homem de Deus. O capitão disse, olha, um homem de Deus, o rei disse. Homem de Deus, o rei disse, desce. Veja que o primeiro capitão chama ele de homem de Deus. O segundo capitão, pastor, chama ele de homem de Deus. Não chamou ele de rebelde, como fez Acabe, chamando ele de perturbador de Israel. Ele disse, não, tu és um homem de Deus. Então, o terceiro princípio, pastor, é que é possível entendermos aqui que mesmo em meio a essa dificuldade espiritual que o povo vivia, Elias era crente. Então, nós temos como viver uma vida piedosa, mesmo em meio à apostasia. Um quarto princípio que eu posso apontar aqui, pastor, é que Elias, ao final dessa história, ele sobe, ele é arrebatado. Acabou a história do profeta Elias. Porque no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, nós vamos ver a história quando Elias ele é elevado ao céu. Então, veja, o princípio é que quando nós nos mantemos em obediência a Deus, nos opondo aos princípios e à cosmovisão mundana, o resultado disso é uma comunhão com Deus maior. Essa comunhão chegou a um grau tão grande que ele foi elevado aos céus. Deus o arrebatou. Ele é um exemplo, inclusive, pastor, de forma tipológica, do que vai acontecer com a igreja. A igreja, por não descer ao nível do mundo, ela será tomada.
ela será arrebatada. Ele não experimentou a morte. Isso é um símbolo também da igreja dos santos que naquela época serão arrebatados. Então veja que princípio maravilhoso, que a obediência a Deus nos garante uma comunhão maior com o Senhor. Elias, ele é um exemplo de intimidade com Deus, um exemplo de zelo promovendo adoração ao Senhor Deus de Israel. Ele é um exemplo também de alguém que tem fidelidade e coragem para dizer não ao pecado. Ele disse, não, eu não vou me submeter. Então, pastor, esses são alguns princípios, né, que poderíamos extrair, claro, há outros, mas eu penso que esses são bem fundamentais no texto que foi lido, pastor Nando Jackson. Há uma frase, irmão Jonas, que diz assim, que o crente com Deus é maioria. Isso pode ser bem aplicado aqui, né? Pode ser bem aplicado, com certeza. Primeiro, porque está com Deus, né, que é maior que todos, em primeiro lugar. E fazendo referência àquela lição, existe uma coisa em Acasias, né, uma situação que precisa ser pontuada também, que mesmo esse coração tão impertinente, duro, mas Deus deu uma chance. Porque Elias não sabia que Acasias tinha mandado mensageiros para consultar Baal-Zebude. E o anjo do Senhor disse, desce, Acasias, desce, vai lá. E pergunta ele, não tem Deus aqui não? Para tu consultar Baal-Zebude? Quer dizer, a gente observa que mesmo o pecador, aí vem uma questão mais de caráter evangelístico, uma aplicação evangelística, para dizer, olha, existe chance para o pecador, mesmo impertinente, né? Aí eu lembro, Acasias é um exemplo de Salmo, do Salmo 7, versículo 12, né? Se o homem se não se converter, interessante isso, se o homem se não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e já está aparelhado. E Ezequiel, capítulo 33 de Ezequiel, e o versículo 11 diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quer dizer, não era prazer de Deus matar Acasias de jeito nenhum, porque o próprio Deus se utilizou de Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. O que é que o texto está querendo dizer? Existe chance para quem ainda é rebelde. Agora, é claro, quando vai para o lado da apostasia, do coração tão duro, pode acontecer o que está relatado em Hebreus no capítulo 3, né? Hebreus capítulo 3, do livro de Hebreus, diz assim um texto sagrado. Começa logo, capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçai o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. E o versículo 12, vede, irmão, que nunca haja em vós um coração mau e infiel que se aparte do Deus vivo, para não chegar nesse ponto de Hebreus capítulo 10 e versículo número 29, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o sangue do Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com o qual foi santificado. E depois vai cair na triste condenação de Hebreus, capítulo 6, versículo de número 6, que não há mais possibilidade dessa pessoa chegar diante de Deus. Então, existe chance para o pecador, mas chegando à apostasia, que a apostasia é uma construção, né? Isso. A apostasia, ninguém nasce apóstata. E ninguém cai da noite para o dia, vai caindo aos poucos. Isso é uma construção ao longo do tempo, mas mesmo antes de chegar nesse período, existe um Deus que ainda se interessa e diz assim, vai lá, Elias. E esta narrativa mostra, né, que há oportunidade, Deus sempre dá oportunidade. Ninguém pode reivindicar, irmão Alessandro, a partir desse texto, de que Deus decretou, determinou e acabou, se não deu chance para que a pessoa revisasse sua vida, repensasse sua vida, repensasse sua condição. Mas Deus, por 4 vezes, que nós aqui falamos, por 4 vezes, deu 4 oportunidades para Acasias rever o seu posicionamento. Entretanto, por livre e espontânea vontade, ele preferiu se manter na sua postura. É verdade, pastor. E aqui eu lembro-me daquele texto em que está escrito no livro de Deuteronômio, quando o Senhor disse, não é? Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Deus é esse ser maravilhoso que é justo, mas que é, sim, quando necessário, aplicador de justiça, e essa justiça pode ser o próprio fogo, porque fogo também fala da condenação, isso é uma tipologia. Aqui o texto do fogo descendo sobre aqueles homens fala de um final,
da vida daqueles que estarão distantes de Deus, fala do fogo eterno, tipologicamente falando, mas Deus é o ser que também dá oportunidade, como foi bem falado aqui pelo professor Jonas. Esse texto, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família contigo, é um texto que me chama bastante atenção, porque o Senhor estava dizendo ao povo de Israel o seguinte, pastor: o meu desejo é que vocês saibam escolher, escolham a coisa boa. Tanto é que Deus dá a oportunidade, mas já diz qual é a melhor. Diz, olha, eis que te proponho a vida e a morte. Aí diz, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Foi o que aconteceu aqui. Essas intervenções de Deus na vida de Acabe, Jezabel e, por fim, Acasias, mostram isso, a sua graça, a sua misericórdia, não é? E é o que a igreja tem feito. A igreja tem sido proclamadora desse querigma, desta palavra. A igreja tem feito isso, tem levado a mensagem do Evangelho, proclamado a ira de Deus contra o pecado, contra a idolatria, que é o que estava acontecendo nesse período aqui, da monarquia dividida, proclamando a ira de Deus em relação ao pecado, mas dizendo, dá tempo ainda. É possível voltar, é possível retroceder. Que aprendamos e que tenhamos como lição o que esse terceiro capitão fez, que ele foi inteligentíssimo. Ele se encurvou, que aqui também é um símbolo, pode ser aplicado como símbolo, pastor Nadiaco, daqueles que se arrependem. Isso. Veja que quando ele vai, ele já vai se inclinando, dizendo, tem misericórdia. Então é isso, não é? A mensagem dessa lição é maravilhosa, porque fala de rebeldia, de rebelião, de apostasia, como o professor falou, mas fala também de misericórdia. Misericórdia, de amor. Isso, pastor, de oportunidade. Isso. Não é? Porque quem é que não merece uma oportunidade? Não é? Esse capitão aqui é o exemplo, o protótipo de que Deus está dizendo assim, olha, minha graça está aí. Onde habitou o pecado, superabundou, digo, a graça. Então, isso é algo importante nessa lição, mostrar para a pessoa que estará nos ouvindo naquele domingo, alguém que está nos ouvindo nesse momento, de que a graça de Deus ela é muito, mas muito maior do que o pecado. E o senhor tocou num ponto aqui que é importante, né? Que o aluno, né? Às vezes nós temos alunos não evangélicos na escola dominical que estão lá todos os domingos. Aproveitar para trazer um recorte, né, desta aplicação, né, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da oportunidade que Deus dá, do chamamento de Deus ao arrependimento. Então, tudo isso nós aprendemos nessa lição hoje, mas antes de nós concluirmos, é importante que façamos esta observação, é que nós temos, por exemplo, aqui Elias, nós aprendemos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, em face à rebelião, à rebeldia, à apostasia. Vimos também que Deus é um Deus que opera maravilhas, mas é claro que a postura de Elias com relação a mandar descer fogo do céu e matar as pessoas não é uma visão particular daquele contexto, pois houve uma oportunidade também lá no livro de Lucas, no capítulo 9, versículos 51 em diante, que diz assim, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, está falando de Jesus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não receberam porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Isso mostra que na perspectiva do Novo Testamento, o recorte soteriológico, o recorte missiológico aqui é que Deus quer alcançar a todos os povos, porque Deus é Deus de todos os povos. O fogo do Antigo Testamento era algo específico para a demonstração do poder de Deus naquele contexto entre Deus versus apostasia, os deuses. Mas nesse contexto Jesus diz não, na perspectiva do Novo Testamento, o que Deus quer é alcançar aos corações. Deus não veio destruir, mas veio sim trazer as vidas ao arrependimento, apresentando-as ao reino de Deus. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.
Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial sobre as nossas vidas. Bom, Alessandro, vamos orar? Pois não, pastor. Querido Deus, Pai, queremos te louvar neste momento por tua palavra, que certamente Deus serviu para cada um de nós como alimento, como orientação, e te pedimos, Senhor, que nos ajude, que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, que não façamos, ó Deus, os erros de Acabe, de Jezabel e de Acasias, mas que aprendamos, ó Deus, com a obediência, com zelo, fidelidade de teu servo Elias, que venhamos, Senhor, a continuar estarmos diante de ti em obediência. Nos ajuda, Deus, como igreja, para continuarmos no alto, sem descer, para se submeter, Deus, àquilo que desagrada a tua palavra. E que possamos, ó Deus, cada vez mais estarmos buscando a tua presença diante da tua face. E que o exemplo de Acasias, descendo, Senhor, para a morte, sirva-nos como um alerta, mas também que o exemplo de Elias, subindo para a glória, sirva-nos também de alegria. Nos ajuda, Deus. Abençoa cada vez mais a tua igreja. Abençoa teu servo, o pastor Ailton José Alves, nosso pastor presidente, bem como toda a diretoria. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação, esse veículo evangelizador. Abençoa a superintendência das escolas dominicais, na pessoa do teu servo, o pastor Nadir Jackson, e toda a equipe. Continua conosco, nos ajudando em tudo. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, teu Filho, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o tema O Reinado de Acasias. Na próxima semana, estudaremos a 6ª lição do trimestre com o título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. E esperamos contar com sua honrosa audiência. Não esqueça que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 22 horas e está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva e ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.